Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse maravilhoso e abençoado canal chamado Semente de Atom. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o arquétipo do cavalo, sim, trazer um pouquinho da minha experiência, um pouco do lado luz e o lado sombra desse arquétipo. E se você deseja ativar esse arquétipo, fica aqui com a gente, se inscreve no canal, curte, comenta, que eu tenho certeza que você vai adorar ficar aqui comigo. Bom, o arquétipo do cavalo é aquele arquétipo dos diretores, das pessoas que estão sempre gerenciando outras pessoas. Então, dos gerentes, dos diretores, a gente sempre vê que tem um cavalo na sala dessas pessoas. Mas por que essas pessoas trazem esse arquétipo ali para sua vida? Porque o cavalo, ele é aquele arquétipo bom para fazer acontecer, para a gente parar de procrastinar, para a gente ser o exemplo daquela empresa. Então é por isso que essas pessoas trazem esses arquétipos, colocam nas suas mesas, nas suas salas, geralmente você encontra. E se você que tem ali um chefe, um diretor, um gerente, colocar um arquétipo na sua sala, certamente o arquétipo de cavalo vai dar ruim e você vai provavelmente ser mandado embora ou vai ser chamado a atenção, pedir para retirar esse arquétipo da sua sala. Por quê? Bom, primeiro, que essa pessoa que usa esse arquétipo, ele sempre se destaca no trabalho. Isso seria maravilhoso, né? Mas, se você utilizar o arquétipo do cavalo, sendo que você não é o diretor, não é o gerente, você pode querer exigir dos seus colegas mais agilidade, exigir até do próprio gerente e diretor da empresa mais agilidade, rapidez, ação, e isso não seria bom, né? Até porque a gente tem uma hierarquia dentro de uma empresa e a gente precisa obedecer essa hierarquia. Então, se você é funcionário, quer ativar o arquétipo do cavalo, deixa ele guardadinho no seu celular, não conta pra ninguém, não deixa amostra, tá bom? E principalmente não coloque esse arquétipo no seu quarto, porque senão você vai ficar extremamente agitado e não vai conseguir dormir, ok? Bom, se você aí está pensando em utilizar o arquétipo do cavalo, você vai ver que é um arquétipo alfa, tem ali uma frequência de autoconfiança, de poder interior, de liberdade. Isso seria muito positivo para você, né? Claro, se você não for uma pessoa tipo eu, que daqui a pouco eu vou contar um pouquinho da minha experiência com esse arquétipo. Esse arquétipo em si, ele vai trazer a frequência da independência, da velocidade e da decisão. Então, se você é aquela pessoa que é um pouquinho lenta, demora para decidir, esse arquétipo vai te impulsionar, te levar ali para trabalhar, para colocar, ter energia para fazer as coisas. Então, vai ajudar também com a energia física, né? Com a força física, você vai conseguir ser forte, porém, ao mesmo tempo, vai trazer aquela leveza necessária para agir naquele momento, né? Então, o cavalo, ele sempre simbolizou força, poder e liberdade. Então, ele é um mensageiro do inconsciente para o consciente. Se você quer ativar esse arquétipo, você pode ativar, sim, através do uso da imagem dele, tomando cuidado com o lado sombra desse arquétipo, né? Você vai trazer aqui o equilíbrio, vai trazer um pouco mais de instinto para aquele momento. E para uma pessoa que já tem esse instinto muito aflorado, trazer instinto para esses momentos não é legal. Bom, por exemplo, se você for uma pessoa que gosta de discutir, é um pouco impaciente ou agressivo, esse não é um arquétipo para você. Pelo amor de Deus, passa desse arquétipo, vai para longe. Coloca outro arquétipo, eu vou trazer aqui o arquétipo do tubarão, que tem um pouquinho dessa energia e você vai conseguir utilizar com um pouco mais de leveza, tá bom? Bom, quando eu ativei esse arquétipo, o meu principal objetivo no momento era conseguir produzir mais. Eu estava trabalhando em 3 lugares, então eu sou professora, eu estava trabalhando em 3 lugares e estava muito agitada, muita coisa, e eu estava na função de gerenciar outras pessoas mesmo. E o que acontecia é que eu estava extremamente cansada, estava me sentindo sugada, mas eu descobri que nem era por conta das atividades, era a questão do lugar mesmo, mas isso é papo para outro vídeo. Então, eu ativei justamente para ter essa avidez, essa atividade funcional mais rápida ali, poder dominar ali o mundo físico e a dimensão espiritual, porque eu sou uma pessoa um pouco espiritualizada, tinha uns rituais que eu precisava fazer, e
o trabalho estava me desgastando tanto que eu não estava conseguindo dar conta das minhas limpezas espirituais, da minha vida espiritual, ok? Mas cá estou eu para contar a experiência um pouco negativa para vocês, né? O arquétipo do cavalo o cavalo é aquela coisa que onde passa você olha, tem gente que tem medo, eu tenho medo de cavalo, tá, gente? Onde você olha, você observa, fica olhando, diz, nossa, que cavalo bonito, que cavalo maravilhoso. O cavalo, ele é caro, caríssimo. Então, para você ter aquele cavalo, você precisa se desdobrar, pagar mais. Então, é ótimo para você receber melhor. E vai trazer essa coisa de muitos olhares para você. Eu senti muito que as pessoas estavam me olhando. Eu tava ganhando um pouco mais, sim. Mas o problema do arquétipo do cavalo é que eu já tenho uma energia de ação muito grande, né? Eu sou inquieta e a minha energia de agir, ela é tão constante que eu com o arquétipo do cavalo, não estava conseguindo ficar parada, a mente não parava. Então eu raciocinava de manhã, de tarde à noite, eu tentava dormir e não conseguia, sentia essa frequência ali muito forte o tempo todo. Então se tornou algo ruim para mim, essa avidez do cavalo. Bom, um dos meus princípios de vida é a liberdade. E colocar o arquétipo do cavalo me fez perceber que eu não estava de fato sendo livre, porque eu estava presa, né, a 3 empregos e eu precisava produzir para essas 3 pessoas. E me fez ver que eu estava produzindo muito mais dinheiro para essas pessoas do que para mim mesma, sendo que o trabalho e o esforço era todo meu. E isso me fez ficar muito enfurecida. A ira cresceu muito durante o uso ali do arquétipo do cavalo. Eu cheguei a ser ríspida, eu já sou um pouco ríspida com algumas pessoas, cheguei a ser ríspida com a minha chefe, fui grossa, respondi a ela, sabe que o cavalo dá aquela patadinha assim de leve, sem pensar nem nada. Então eu dei algumas patadas nas pessoas e só percebi depois. Fiquei muito péssima no meu relacionamento, fiquei hostil, não conseguia dar atenção à minha esposa, não conseguia produzir um diálogo saudável, né, porque eu ficava muito na defensiva. Bom, um dos problemas do arquétipo do cavalo pra mim é que eu sou sagitariana, então já tenho ali uma parte cavalo e uma parte humana, então isso era muito forte, só fez triplicar. E outra, eu escolhi um cavalo em movimento. Usar um cavalo em movimento, e ainda era um cavalo selvagem, eu não prestei muita atenção. Primeiro porque eu não queria um cavalo domado, porque eu tava com medo de ser domada pelas outras pessoas. O meu senso de liberdade era tanto que eu achei que um cavalo domado faria com que as pessoas subissem nas minhas costas, montassem em mim e me levassem para fazer exatamente aquilo que elas quisessem. Então eu escolhi um cavalo em movimento por isso e um cavalo selvagem. Bom, se você tá pensando em ativar esse arquétipo, pelo amor de Deus, se você for uma pessoa ríspida, grossa, hostil, não ativa. Sagitarianos, pessoas de fogo, pelo amor de Deus, não ativa o arquétipo do cavalo. Procura o arquétipo do tubarão. Vou trazer um vídeo aqui do arquétipo do tubarão, que traz um pouco mais de paz e serenidade pra gente. Mas o sagitariano ativando o arquétipo do cavalo, basicamente ele vai estar duplicando ali a sua necessidade de estar em movimento e de fazer várias coisas e de sair para outros lugares, vai ativar aquela coisa de que eu não tenho responsabilidade em ficar em lugar nenhum. Você vai agir, sim. Eu trabalhei muito, mas o meu senso de liberdade era tanto que eu queria estar em movimento. Eu sentia mais necessidade de sair, eu sentia mais necessidade de estar em locais que realmente fosse a minha vontade naquele momento. Então eu tinha que trabalhar e estava com a cabeça querendo estar em outro lugar, mas com relação a produzir, eu produzi muito, produzi pra caramba. Fiz projetos novos que deram super certo nesse momento que eu estava fazendo que eu estava utilizando o arquétipo do cavalo. Mas eu não indico, eu consegui praticamente os mesmos benefícios utilizando o arquétipo do tubarão e foi um pouco muito, foi muito mais fácil pra mim. Então, o uso do arquétipo do cavalo eu indico para aquelas pessoas que estão um pouquinho mortinhas, que não querem, que estão com preguiça, que não tem avidez, que não fala, que não é grossa, que não é hostil. Aí eu indico. Agora, pra gente que é um pouco mais agitada, esse não é um arquétipo ideal. Então, se você tá com problemas no trabalho, tem esse perfil,
ótimo arquétipo para usar. Se você tá com problemas de escolher, por exemplo, o que você quer trabalhar, eu preciso colocar um projeto em prática, use esse arquétipo, mas com moderação. Se você for sagitariana e ainda assim tiver com vontade de utilizar esse arquétipo, procura um cavalo que não esteja correndo. Pelo amor de Deus, não coloca o cavalo correndo, porque vai ser, assinale aí sua carta de loucura. Sua cabeça vai ficar mil, você não vai conseguir produzir nem trabalhar direito, tá bom? Então, essa é a minha experiência com o arquétipo do cavalo. O lado luz é maravilhoso, o lado sombra é aquela coisa que a gente precisa analisar se cabe ou não a nós nesse momento. E se você... Bom, queria passar para dizer para vocês que o meu e-book 19 atitudes que te impedem de não somente de coisas relacionadas a amor, mas de conquistas em todas as áreas da sua vida, está com super desconto. Então, clica no link, vai dar lá uma olhadinha, lê tudo. E eu tenho certeza que você tem algum probleminha aí na sua vida financeira, amorosa, que está atrelado a algumas dessas crenças. Então, vem comigo, vamos limpar essas crenças pra gente ter um pouquinho mais de paz e prosperidade, ok? Beijo grande e até a próxima.